Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera, agora para falar do Monday Night Raw do dia 16 de março de 2026. Um show em que finalmente o Obafemi chegou solando de porta no main roster da WWE. Até agora foi só brincadeirinha, agora realmente o Obafemi veio para quebrar tudo. Se você quiser saber tudo sobre o que aconteceu nesse último Monday Night Raw, incluindo a interação entre o Obafemi e Brock Lesnar, se você quiser saber a minha opinião sobre o main event e todas as outras coisas que aconteceram no show, assiste esse vídeo do começo ao fim, porque tem muita coisa legal que eu tenho para vocês aqui. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like para que o YouTube divulgue o nosso vídeo para mais pessoas e se inscreva no nosso canal. A gente quer muito chegar a 12 mil inscritos até o dia 31 de março. A gente conta com vocês para que a gente alcance essa meta, beleza? Então vem com a gente e vamos para mais um Sincerão da Galera, começando, óbvio, com o homem. E vamos começar com Daniel Bessa. Vamos trabalhar, titio. Véi, que opening event foi esse de ontem? Sinceramente, não foi só o Obafemi que se emocionou. Eu também me emocionei porque eu me coloquei no lugar do Oba. É um prazer enorme para um lutador que acabou de chegar na companhia e acabar de chegar e já ter a oportunidade de lutar na WrestleMania. E não só isso, mas lutar com uma lenda que já tem seu nome escrito na companhia. E você ter a moral que o Oba está tendo não é para qualquer um. Dito isso, eu fico muito feliz pelo Obafemi. O cara é um monstro. Meu irmão, olha só. Deixa eu falar uma coisa assim. Eu acho que o Daniel Bessa já deve saber disso. Mas, cara, olha só. Eu tenho certeza que todos vocês que estão começando a conhecer o Obafemi estão surpresos com a aura que esse cara tem. Mas quem acompanhou a NXT nos últimos 2 anos não está nem um pouco surpreso. Pelo contrário, estava até com medo de que a companhia estragasse o Obafemi de alguma forma. Por N motivos. Né? A WWE, por exemplo, tem um histórico péssimo de fazer booking com homens afro-americanos grandes. Bob Lashley é um grande exemplo. Né? Um talento geracional que a WWE largou de mão e simplesmente não aproveitou direito. Tá? Então, assim, é tradicional. A WWE não trabalha bem com esse tipo de pessoa ou com esse tipo de origem de pessoa. Tá? E isso é uma tremenda infelicidade, um tremendo absurdo. Tá? E aí você pode até afirmar que existem diversos problemas de bastidores, mas a verdade é que parece que os tempos mudaram. Porque a quantidade de talentos afro-americanos que estão surgindo na WWE é muito legal. A gente tá vendo o Obafemi, a gente tá vendo o Trick Williams, a gente tá vendo o Devon Evans, a gente tem o New Day, a gente tem vários talentos que estão muito bem, né? No feminino a gente tem a Bianca Belair. Se a gente for para outras etnias, a gente tem os japoneses e as japonesas, principalmente as japonesas que estão mandando muito bem, estão conquistando algumas coisas na companhia. Latinos também, a Stephanie Vaquer, campeã mundial peso pesado, campeã mundial feminina. Então, quando a gente considera isso tudo, a gente vê que parece que os tempos estão mudando. E a estreia do Obafemi não podia ter sido melhor. Assim, a verdade é que a estreia do Obafemi foi. A estreia do Obafemi lá no Royal Rumble foi legal. Tá? Foi ótima. Os squashes que ele andou fazendo nos jobbers ultimamente foi bom para mostrar quem ele é. Mas eu entendo que a verdadeira estreia do Oba foi neste Monday Night Raw, porque foi a primeira vez que ele bateu de frente com o main eventer. E jogar ele na cova dos leões, enfrentando o Brock Lesnar logo de cara, meu amigo, foi sensacional. Eu acho que foi realmente a melhor forma de mostrar o Obafemi como ele é, o futuro monstro da companhia. Ele veio para assumir o papel que foi um dia de Brock Lesnar. Tá? Então, o que a gente precisa ver agora é se a WWE vai dar a ele o mesmo tratamento que deu ao Brock. Porque o Brock estreou no Raw depois da WrestleMania e ganhou o título no SummerSlam. O campeonato da WWE no SummerSlam, ganhando The Rock no auge da carreira. Tá? Então, assim, a minha esperança é que eles façam isso. Mas eu fico com o pé atrás, porque a WWE de vez em quando desperdiça uns talentos que só Jesus na causa. Agora nós vamos falar um pouquinho ali da luta do Penta, do Dragon Lee, do Penta mesmo. Depois a gente vai voltar pro Oba. Tem várias frases do Oba espalhadas aí pelo nosso Sincerão.
E vamos começar com o Jefferson. O Jefferson vai falar o seguinte: para mim, o Mexican Destroyer é o finalizador mais impressionante da WWE. As pequenas variações causam um impacto ainda maior. Sempre deu para sentir que Penta seria incrível como campeão. Pelo plantel, as possibilidades de boas lutas são muitas. E que bom que ele tem estatura para não ser boicotado pelo criativo. Zero Miedo me encanta. Ele tá falando claramente da questão da altura. Eu sempre disse aqui no canal que se o lutador for baixo, dificilmente ele é empurrado pela companhia. Tem pouquíssimos exemplos do contrário. Eric Guerreiro, Rey Mysterio, Chris Benoit. São pouquíssimos exemplos, tá? E mesmo assim, quando eles foram elevados até o topo, eles caíram rapidamente. O Penta, ele tem um pouquinho de altura, isso ajuda, né? Acho que deve ter 1,80, 1,80 alguma coisa. Mas ele é um excelente luteador, um dos melhores do mundo. Quando você combina uma coisa com a outra e a popularidade do cara, porque o cara tem um carisma enorme, proma muito bem, você tem uma combinação explosiva. E o Mexican Destroyer é um finalizador muito, muito bom. O grande problema é que ele hoje tem sido muito banalizado, principalmente no cenário independente e em algumas lutas da AEW, onde as pessoas tomam o Canadian Destroyer e depois se levantam e atacam logo depois. Isso aconteceu na luta dos Young Bucks lá no All-In de 2025. Né? Então, assim, quando a gente vê esses detalhes, a gente pensa assim, caramba, esse é um finisher que deveria ser muito protegido. Quando o Piri Williams começou com o Canadian Destroyer lá na TNA, lá pros idos de 2005, 2006, cara, era um golpe que tu olhava e falava, cara, esse golpe é devastador. E hoje banalizou. Eu fico feliz que a WWE esteja protegendo o movimento, fazendo com que ninguém mais use. Tá? O Mexican Destroyer era do Penta, é o finalizador dele e vão manter ele usando o golpe. E vale lembrar que, originalmente, o Penta não usava o Mexican Destroyer como finalizador. Ele usava como setup. O finalizador dele era o Penta Driver. Hoje ele inverteu. Por quê? Porque a WWE percebeu que o Mexican Destroyer é um golpe muito mais plástico, muito mais bonito e impactante. Então, assim, eu fico muito feliz pelo Penta. Eu acho que se eles mantiverem essa pegada do International, do Intercontinental Open Challenge, pelo menos por um tempinho, eu não vou me incomodar não, porque ver o Penta lutando toda semana defendendo o cinturão vai ser bom. Mais ou menos o que aconteceu no SmackDown. Eu só espero que não caia na rotina que caiu no SmackDown, onde a gente tá, sei lá, 6 meses com o US Open Challenge, que já teve 3 campeões diferentes, o Sami Zayn, o Dragon 9 e agora o Carmelo Reis. E esse US Open Challenge não acaba, né? E parece às vezes meio que comodismo para não criar storylines de feuds para esses cinturões. Eu espero que o Penta faça o IC Open Challenge, mas ao mesmo tempo ele tem mais feuds, mas como campeão ele é sensacional. E agora, o Rodrigo vai falar um pouquinho sobre a luta, né? E aí ele vai fazer o seguinte comentário. Precisamos falar da luta da noite entre Penta e Dragon Lee, a dona do show. Que coisa bonita e maravilhosa que foi ver essa luta, e ainda valendo o título intercontinental. Entregaram tudo pra gente no Raw. Creio que talvez o próximo adversário de show semanal do Penta possa ser o Kofi Kingston, que também pode dar muito bom em ver lutar. Aí tem uma resposta do Pedro Ítalo, que eu achei curiosa, que eu queria comentar especificamente sobre ela. Ele diz o seguinte: são excelentes, pena que a WWE vê esses caras como mid-carders. Pois bem, eu já falei aqui, já comentei sobre isso, de que a WWE entende que o lutador de main event é lutador alto. E quando você vê uma luta, por exemplo, de um lutador de 2 metros de altura com um lutador de 1,70 m, o contraste é muito grande, tá? Fica muito na cara a diferença de força, a diferença de vitalidade. Então, para você fazer uma luta legal, você tem que ter um lutador extremamente ágil, absurdamente ágil. O único que conseguiu quebrar essa barreira de sendo muito baixo e conseguir ser campeão mundial foi o Rey Mysterio. Mas o Rey Mysterio é um talento geracional. Ele era geracional. Eu analisando os luteadores hoje, o único que eu acho que pode chegar perto de um dia, talvez, quem sabe sonhar, é o Dragon Lee. Porque ele tem uma característica muito parecida com a do Rey Mysterio. Um lutador absurdamente ágil que se joga de todas as formas e que não sabe promar. E o Rey Mysterio conseguiu ser campeão mundial sem saber promar. Então, assim, eu acho que o Dragon Lee, ele tem uma chance, mas ele, com certeza, ele tem uma montanha a subir. Até porque quando a gente vê os lutadores que estão vindo da NXT e que estão assumindo os seus postos no main event, cara, é tudo lutador alto e muito forte. O Baphomet, o Williams, Devon Evans. Devon Evans tem 1,96 m de altura. Então, assim, é um cenário que os lutadores mais baixos acabam tendo que bater no teto, fica difícil deles passarem. Então, usando eles no midcard, pelo menos a gente pode apreciar o talento deles na televisão.
Do que é melhor a gente apreciar eles na televisão como mid-carders do que ficar vendo eles apanhando, sendo jobbers das estrelas, como o Penta foi boa parte de 2025, tá? Mas, assim, o Penta, por exemplo, é um cara que eu consigo ver como campeão mundial. Mais do que o Dragon Lee, obviamente. Porque ele tem a altura, ele tem o carisma, o cara é absurdamente hypado no México. E se a WWE quiser entrar de vez no México e bater de frente com a CMLL, talvez eles tenham que colocar o Penta como campeão mundial. Não duvidem, não duvidem. Mas é um fato que a maioria dos lutadores baixos, muito ágeis, geralmente ficam no midcard, mas isso é histórico, tá? Desde a época do Bret Hart, do Shawn Michaels, o Chris Benoit, Eric Guerreiro e essa galera toda. Agora, o Danilo vai trazer um comentáriozinho sobre o Bafemi. Assim, é rapidinho, mas me chamou a atenção. Quero muito ver o Unreal com o Obafemi. Se a gente for ver o Unreal com o Obafemi, com certeza vai ser a quarta temporada, tá? Pode ser que ele apareça já na terceira. Por quê? Porque a terceira temporada do Unreal vai se basear na aposentadoria do Cena. E vai até o show de aposentadoria dele no dia 13 de dezembro. O que a gente teve naquele mesmo Saturday Night Main Event do dia 13 de dezembro? Obafemi e Cody Rhodes. Foi a primeira luta do Obafemi no main roster. Né, que o Obafemi bateu de frente com o Cody Rhodes ao ponto de, assim, ele ficou batendo no Cody por 80% da luta, né? Ali foi a grande estreia do Obafemi no main roster, assim, apresentado para todo mundo. Eu não duvido que por conta dessa luta ter acontecido no dia 13 de dezembro, que eles façam um segmento com o Obafemi, até para falar sobre a LFG, falar da origem dele na Nigéria, falar do trabalho dele na NXT, até ele chegar nessa luta. Eu acho que eles vão mostrar isso, tá? E aí, se eles mostrarem isso na terceira, ele não deve aparecer na quarta. O que vai ser uma pena, porque eu gostaria muito de ver um momento em que o Obafemi volta para os bastidores e agradece o Brock Lesnar ou agradece o Triple H pelo Brock Lesnar ter permitido o que ele permitiu. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas que foi muito legal, foi, e eu adoraria ver, com certeza, um Unreal com o Obafemi destacado. Agora, o Debate Wrestling vai trazer um comentário mais completo que eu achei interessante do Obafemi, e aí eu queria falar sobre isso agora. Segmento do Oba simplesmente perfeito. A última WrestleMania do Brock vai ser elevando o novo Next Big Thing. E deu pra ver nesse segmento que o Brock quis elevar esse cara até a lua, desde a reação quando o Oba entrou, a maneira que vendeu o ataque e depois pedindo pro Oba pisar nele. Acho que o rumor do Brock não querer perder na WrestleMania já caiu por terra. Se o oponente dele fosse um LA Knight, talvez ele ia querer vencer, mas não foi o caso. A última vez que ele vendeu tanto para uma nova estrela foi o Drew McIntyre em 2020, quando o Brock voou para longe com aquele Claymore no Royal Rumble. Quem venceu a luta? Exatamente. Muito bem lembrado. Realmente, o Brock, ele botou o Drew McIntyre na lua quando ele vendeu o Claymore voando por cima da corda. Depois o Drew venceu o Royal Rumble, desafiou o Brock na WrestleMania e esquachou o Brock na WrestleMania, porque pouca gente lembra disso, porque a WrestleMania 36 muita gente apagou da cabeça. Mas o Drew, ele aniquilou com o Brock naquela luta. Acho que o Brock mal teve ataque naquela luta. Eu acho que todo o segmento que aconteceu, o Brock fez de tudo para fazer o Oba sair como uma estrela, uma mega estrela, tá? Assim, e não é pouco não. O Brock vendeu muito pro Oba. Na entrada do Oba, o Brock tava com cara de medo. Ele nunca mostra medo. Nem pro Roman Reigns ele mostrou medo. O Brock não mostra medo. Os únicos lutadores que eu me lembro dele mostrar medo, aliás, um único, foi o Goldberg, tá? Então a forma como ele olhou pro Oba com medo no ringue foi sensacional. Depois, ele vendeu o Fall from Grace, o Power Bomb, como se ele tivesse tomado um tiro. Tá? Ele caiu e caiu apagado. Só que ele levanta o rosto e fala com o Obafemi, e já tem vídeo da plateia mostrando isso. Ele fala pro Obafemi botar o pé no peito dele. Meu amigo, isso aí já assim, jogou o Obafemi no alto do Everest, entendeu? Porque o cara pegou o Next Big Thing, a besta encarnada do Brock Lesnar, e tirou ele pra lixo. Tirou ele pra lixo. Arrebentou com o cara com Fall from Grace
e botou o pé no peito dele. Eu sei que tem gente dizendo que o Obafemi é forçado, né? O Obafemi tá forçado e tal, mas graças a Deus é uma pequena minoria, né? Uma pequena minoria de gente que provavelmente é viúva do Brock Lesnar. Porque, cara, o Obafemi, ele é o cara pra ter esse tipo de tratamento. Se você não viu, veja o meu último Sincerão, lá tem uma lista de lutas do Obafemi na NXT que a gente recomenda que você vai ver e você vai ver que o cara é bom. E eu tô falando assim, o cara é absurdamente bom. Então vá lá, vê e depois você volta e você vai ter uma outra opinião sobre o Obafemi. E aqui, elogios ao Brock, independente da pessoa que ele é na vida real, independente dos problemas dele com a Janelle Grant, que até hoje ainda não foram comprovados, né? Até agora não surgiu uma prova para falar do Brock Lesnar, né? O cara pode ser nojento na vida real, mas até agora não provaram que ele cometeu crime naquela história com a Janelle Grant. O fato é que no negócio da luta livre, o cara pegou o Bafemi, levou de mãozinha até o alto do Everest e falou: meu amigo, agora é contigo. Carrega, porque eu vou voltar para minha fazenda. Agora, o Tevo vai falar sobre o Paul Heyman, né? A gente precisa destacar o Paul Heyman nesse show também, né? Paul Heyman é fantástico, maquiagem perfeita e expressão corporal tão perfeita, parecia que ele tinha sido espancado de verdade mesmo. E sempre perfeito no Mickey, ele colocou a posição de manager em outro nível, lendário. Bom, com relação ao olho vermelho dele, provavelmente ele tá com algum colírio, alguma coisa ali pro olho dele ficar vermelho e inchado, tá? O que mostra, assim, mostra que o cara tem dedicação pra profissão. Deixou a barba crescer, tava desleixado, entrou encurvado, mas depois mostrou a raiva e a fúria dele quando ele quis falar pro Seth Rollins: eu não vou perder isso aqui por nada, e ele traz a sua antiga besta para poder destruir e aniquilar o Seth Rollins. Então, assim, Paul Heyman realmente não tem muito mais o que falar, o cara é sensacional, é realmente o melhor manager da história, não tem comparação. Ele pode ter sido horrível como Booker da ECW, pode ter deixado um monte de gente na mão, mas cabe ressaltar que vários lutadores da ECW, depois ele conseguiu trazer para a WWE e fazer com que eles tivessem contratos bem rentáveis. Então, assim, os caras podem ter ficado na pindaíba lá na ECW, mas depois eles acabaram sendo devidamente compensados quando receberam seus contratos com a WWE. Tá? Então, assim, maravilhoso. Eu acho que o Paul Heyman realmente é sensacional como manager, merece ser Hall da Fama e merece todos os elogios que a gente tem para falar sobre ele. A atuação dele nessa segunda-feira realmente sensacional. Agora o Caio vai chegar e vai falar sobre um pequeno detalhezinho assim que apareceu durante o show, que é assim, passou batido. Na live passou batido por mim e no comentário do show também eu acho que passou batido. O Caio vai dizer o seguinte: tiozão, essa interação da Maxine e do Austin Theory de fundo no segmento da Lyra e da Bayley não foi à toa. A WWE já fez isso com o Finn Balor e a Roxanne Perez. Sim, já fez isso várias vezes. Já fez Finn Balor e Roxanne Perez, já fez Natália e Maxine Dupri, já fez New Day com Grayson Waller, Austin Theory com Grayson Waller. A WWE ela começou a gostar dessa história de botar algumas situações que você não precisa falar, basta você mostrar com a sua expressão que algo está acontecendo para que isso fique na nossa mente. Tá? É quase como se fosse uma mensagem subliminar que eles perceberam que eles podiam adotar. Dentro de uma mesma filmagem, eles fazem duas histórias acontecer. E isso é brilhante. A pessoa da WWE que pensou nisso, pô, vamos criar uma história de frente, mas vamos mostrar uma outra história de fundo. O cara é brilhante, porque ele consegue botar mais pessoas na frente das telas e evoluir histórias sem nem precisar dar um microfone para a pessoa. Isso aconteceu com o Austin Theory e Grayson Waller se separando, depois o Grayson Waller se aliando a New Day. Então a gente viu isso durante semanas e acabou acontecendo. Essa história da Maxine e do Austin Theory também está cheirando estranho. A Maxine estava no chão, estava cuidando do joelho. Por quê? Porque ela havia tomado lá o Sharpshooter da Neri, e o Sharpshooter ele costuma atacar o joelho. E o Austin Theory foi ver se ela estava bem. Então, o que a gente vai ter que ver aí é o que está acontecendo, o que a WWE está querendo. Está querendo que a Maxine seja a primeira lutadora da Division? Está querendo que, de repente, o Austin Theory vire face porque está afetuoso com a Maxine? A gente não sabe.
mas são aquelas pontas que a WWE gosta de deixar em aberto, deixar soltas no ar, para que um dia ela possa executar uma história sobre isso. E essa parece ser uma dessas situações. Lembrando que Asuka e Kairi Sane também apareceram nos bastidores recentemente, não sei se foi essa semana ou semana passada, com a Asuka brigando muito com a Kairi, então essa história explosiva da Asuka e da Kairi vai se desenrolar ainda no caminho até a WrestleMania. Agora o Beto Vegarga vai fazer um comentário sobre o combate dos El Grandes Americanos. Tio Zed, fiquei agora que anteciparam o combate dos americanos. Isso me deixa uma dúvida, será que não veremos essa luta na WrestleMania? E tem outro ponto, se decidiram realizar esse combate agora, seria uma pena o Kaiser sair derrotado. Ele se tornou um verdadeiro fenômeno no México, incorporando o personagem com muito mais intensidade e autenticidade do que o Chad Gable. Bom, vamos para o meu Fantasy Booking, a hora do Fantasy Booking. Sei que vocês estão pedindo um Fantasy Booking da WrestleMania, eu estou segurando, porque outros vídeos estão engajando bem, mas eu acho que essa semana sai alguma coisa sobre o WrestleMania, tá? O meu Fantasy Booking, o que eu acho que vai acontecer, e eu já falei isso concordando no outro vídeo, El Grande Americano e o original El Grande Americano vão se enfrentar na WrestleMania numa luta Mask versus Mask, tá? Numa luta máscara versus máscara. É a luta de apuestas mais importante no lore da luta livre, tá? Se você quer uma luta que atrai as atenções do público mexicano muito mais do que um campeonato mundial, é uma luta de apostas máscara contra máscara. Não tem luta que traz mais atenção do público do que esse tipo de luta, tá? Porque tem aquela coisa da curiosidade, saber quem é que tá por trás da máscara. Às vezes é um cara que já tá na estrada há muito tempo e tudo mais, tá? Então, dito isso, eu acho que vai acontecer. Máscara versus máscara, El Grande Americano versus Original El Grande Americano na WrestleMania. Tá? Se não acontecer na WrestleMania, pode acontecer na Triplemania, tá? E aí na Triplemania seria mais interessante ainda, que seria no próprio México, tá? Mas acontecendo na WrestleMania, que é a minha aposta, eu acho que o Chad Gable perde a luta. E o El Grande Americano do Ludwig Kaiser vence. Por quê? Exatamente porque o personagem do El Grande Americano do Ludwig Kaiser se tornou um fenômeno absurdo no México. Enquanto que o Chad Gable, apesar de ele ser um face em algumas regiões dos Estados Unidos, ele não precisa mais do El Grande Americano. Ele pode tirar a máscara, perder a máscara e voltar a ser o Chad Gable que a gente conhece. Já o Ludwig Kaiser, cara, ele precisa ser o El Grande Americano. Ele se tornou o El Grande Americano. E para os mexicanos vai ser ótimo se isso acontecer. Ele não tem problema nenhum de ir para a AAA. E eu não duvido que ele um dia se torne campeão, mega campeão da AAA. E ele fique nesse ioiô entre o main roster e o México. Ele não se importa com isso, ou pelo menos não parece importar. Então, cara, essa é a minha opinião. Como ele se tornou um mega face no México, eu não duvido que mantenham ele como sendo o El Grande Americano e ele vença o Chad Gable na WrestleMania e tire a máscara do Chad Gable, que era o que estava se imaginando que ia acontecer na WrestleMania passada, quando o Rey Mysterio acabou se machucando, tá? Essa é a minha aposta, é o que eu vou manter. Eu acho que o Ludwig Kaiser ainda vai permanecer como El Grande Americano por um bom tempo. Agora, nós vamos ter um comentário e uma resposta sobre o CM Punk, né? E aí, é um comentário legal, é um comentário interessante, porque muita gente fez, né? Muita gente fez e eu acho um comentário muito engraçado, né? E aí ele diz o seguinte: CM Punk foi tipo, pode falar da minha carreira, da minha esposa, mas não que eu sou velho. E aí o Nicolas respondeu: eu sinto que eles foram forçados a improvisar algo, porque o horário estava apertado. Aí saiu isso. Deviam ter invertido o segmento do Brock Lesnar, do Oba e do Rollins com esse. Bom, duas coisas. Primeiro, Nicolas, concordo contigo. Eu acho que se o segmento do Brock, do Oba e do Seth tivesse fechado o show, teria sido mais antológico ainda. A gente fechando o show com a imagem do Obafemi pisando no Lesnar e apontando para o símbolo da WrestleMania, aí era papo de jogar o show para nota 10, de tão bom que ele teria encerrado. Já com relação à promo do CM Punk e do Roman, a gente vai comentar um pouquinho depois,
Eu continuo achando que ela deveu um pouquinho. Teve gente que adorou a disputa de promos. Mas eu acho que deveu um pouquinho porque eu acho que é uma bobeira o Punk acertar a cara do Roman porque chamou ele de velho. Me desculpa, cara. Vocês me chamam de tiozão, me chamam de velho, às vezes, de vez em quando, uns de vocês me chamam de velho. Até hoje ninguém me chamou de velho cansado, mas eu tô meio velho e tô meio cansado. Mas, cara, eu não daria um soco na cara de alguém só porque me chamou de velho, me desculpa. Entendeu? Então, assim, eu achei meio idiota essa razão pro Punk acertar a cara do Roman. Minha opinião, tá? Eu acho que eles podiam ter feito isso de uma forma um pouco melhor. Dito isso, eu acho que a inversão poderia ter sido interessante. Eles poderiam não ter colocado Punk e Roman abrindo o show. Eles poderiam ter botado na cabeça da hora, ou seja, às 11 horas da noite, ou então às 10 horas da noite, né? Que é aquele momento premium ali que tá virando a hora. Geralmente eles botam uns segmentos importantes nesses momentos. Eu acho que teria sido mais interessante. Teria sido mais interessante, sinceramente. Agora o Bard Ivia vai fazer um comentário sobre Dragon Lee. Esse é um daqueles comentários que. Ele não é o último comentário, não, mas o cinturão do comentário engraçadinho da semana vai pra você, Bardívia. Tomara que o Danhausen jogue uma maldição no Dragon Lee que faça com que ele perca a voz. Assim, o Dragon Lee tem uma desculpa para nunca mais pegar no microfone na vida e assim se tornar o lutador favorito do mundo todo. Meu Deus, foi o que eu falei sobre o Rey Mysterio, né? O Rey Mysterio ele se tornou campeão mundial sem dar um pio, né? Porque ele era um desastre no microfone. E o Dragon Lee também é. Os lutadores mexicanos não promam bem em inglês, promam melhor em espanhol. Mas o Dragon Lee nem em espanhol ele proma bem. Então, assim, uma zicada do Danhausen para que o Dragon Lee perdesse a voz seria absurdo, seria antológico, né? Isso aumentaria a lore aí em cima do personagem do Danhausen. E ia fazer realmente um favor para Dragon Lee. Então, Bardível, o cinturão do comentário engraçadinho da semana vai para você. Geralmente eu boto no final do vídeo, mas eu tô gravando agora de noite, eu não botei os slides na ordem, então fica assim mesmo. Bardívia, o cinturão é seu. Agora nós vamos falar sobre Io Sky. Teteu tem um comentário sobre Io Sky. Interessante da gente falar. Cara, a WWE não sabe o que fazer com a Io Sky hoje e isso é uma pena. Após a Rhea vencer a Elimination Chamber, a Io Sky está sem um combate praticamente. Provavelmente ela se envolva com a Raquel e a em frente, mas isso não é necessário. Para mim a WWE pecou muito nisso. Eu espero que nos próximos dias a Io se envolva com a Asuka e com a Kairi, porque faz mais sentido ela ajudar a Kairi do que fazer um combate entre Io e Raquel, que provavelmente possa acontecer. Tô contigo e não abro. Teteu, tô contigo e não abro. A WWE, ela simplesmente não soube resolver a questão da Rhea e da Io. Por quê? Porque eles foram, assim, eu acho que eles colocaram a Rhea para enfrentar a Jade para solucionar o problema da Jade. Acho que eles já perceberam que a Jade não é main eventer. Mas fazer ela perder para qualquer um não vai ser essas coisas. Então eles vão colocar ela para perder para Rhea na WrestleMania para gerar uma vibração do público, tá? Que deve ser bem grande. Ao fazer isso, eles poderiam ter inserido a Io Sky nessa história, né? Porque a Io nunca perdeu da Rhea. Então seria aquela coisa que poderia até fazer com que a Rhea fizesse o pinfall na Io, ganhasse o título, e aí ela quebrava a streak da Io e ao mesmo tempo ela a Jade teria um motivo para revanche, porque ela não teria tomado o pinfall. Pois bem, a WWE não seguiu essa linha, separou as duas, mandou a Rhea pro SmackDown para bater de frente com a Jade Cargill, e aí o Sky ficou no Raw sem história. Ela ficou sem história. E por que ela ficou sem história? Porque eles abandonaram o Absolute Dorama. Né? Assim, o Absolute Dorama ele tá continuando entre a Asuka e a Kairi. Mas a Io Sky, ela já não se mete nessa história tem um tempo. Então, para ela agora entrar nessa confusão de novo, vai ficar meio esquisito. Mas pode acontecer, num cenário em que a Asuka realmente fique muito violenta com a Kairi e a Io Sky aparecer para salvar. E aí, de repente, acontecer aquela luta que eu falei com vocês. Io Sky versus Asuka pela guarda da Kairi. Né? A Kairi ali na dúvida, se ajuda a Io ou se ajuda a Asuka. E aí no final eles poderiam fazer a Kairi ir para cima da Asuka e depois fazer uma dupla com a Io. E aí a gente teria Io e Kairi juntas ali numa dupla, né? Poderia acontecer. Eu acho que seria bom até para poder arranjar alguma coisa para essas duas continuarem fazendo. Mas não é o que eu queria. O que eu queria, eu já disse isso várias vezes e vou repetir.
O que eu queria era Rhea Ripley e Io Sky na WrestleMania. Eu acho que essa luta pelo campeonato tinha Star Power para ser main event de uma das noites, certamente da noite 1. Entendeu? Eu acho que Cody Rhodes e Randy Orton é excelente, eu acho que é excelente. Mas Rhea Ripley e Io Sky, eu acho que bate de frente em popularidade, muito por conta da Rhea, tá? Então, assim, eu gostaria. Vai acontecer? Não, não vai acontecer. Então, qual é a forma da gente trabalhar isso? Cara, joga aí no cenário intercontinental. Joga aí no cenário intercontinental, faz uma luta de múltiplas mulheres envolvendo a AJ Lee, a Becky Lynch, a Io Sky, a Raquel Rodrigues, bota a Roxanne Perez no meio se ela voltar. Sei lá, cara, faz qualquer coisa, entendeu? Porque pelo menos você garante que a Io vai trazer entretenimento para nós no ringue. Do jeito que tá, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. E aí a WWE parece que tá tentando agora inventar uma história para ela. A única coisa que justifica a Io Sky ter ido pra cima da Liv Morgan no ringue é o fato de que a Io é uma mega face. E geralmente, mega faces de uma brand se metem quando alguns vilões estão estraçalhando algum mocinho ali perto do main event. Isso aí é histórico, aconteceu com Jey Uso, aconteceu com Cody Rhodes. Eles sempre se metem em histórias onde eles não são chamados. Então essa é a única explicação que eu tenho para Io Sky ter se metido nessa história. Parece estar caminhando para Io Sky e Raquel Rodrigues, e eu vou te falar para vocês, isso é luta para nem aparecer na WrestleMania. Isso é luta para acabar acontecendo no Raw After WrestleMania ou no Raw anterior a WrestleMania. E as duas ficarem fora. Aí eu só aparecer para uma intromissão e a Raquel para poder ir com a Liv Morgan pro ringue. WWE aprontando. Agora o Paulo dos Santos vai falar sobre a batalha de promos entre CM Punk e o Roman. Ele vai dizer o seguinte: essa batalha de promos de ontem, o Roman ganhou e com folga. Além de ter entrado na mente do Punk, escancarou que o discurso dele contra part-timers não se sustenta, não só pela AJ, mas também porque antes de ganhar o título, o Punk não aparecia toda semana. Sobre a frase de efeito do Punk não fazer main event, sobre a frase a respeito do Punk não fazer main event, o Roman pode ter soltado essa tanto falando de PLEs recentes, quando jogando de forma bem velada sobre o reinado de 434 dias, onde o Punk era campeão, mas o main event era sempre o Cena. Paulo, eu acho que você acertou a cabeça do prego aqui de primeira. A promo do Roman, ela pode ter sido sim essa cebola cheia de camadas, em que ele faz referências ao fato de que o mesmo Punk tendo sido campeão mundial no passado, eles sempre davam um jeito de colocar outra pessoa no main event, fazendo referência, por exemplo, a WrestleMania 28, onde o Punk era campeão mundial, mas o main event foi John Cena e The Rock. Né? E depois, no ano seguinte, eles fizeram o Punk perder o título para o The Rock, para que o The Rock enfrentasse o John Cena pelo título na WrestleMania 29. Então, quer dizer, mesmo com o Punk tendo sido o fenômeno que ele foi, a verdade é que ele sempre teve um degrau abaixo do que o John Cena na escala dos lutadores da WWE. E aí, sim, isso pode ter sido uma peitada do Roman para cima do Punk em relação a isso. Eu acho que foi o round, foi do Roman. O fato de ter feito o CM Punk perder a cabeça mostra que o Roman entrou na cabeça do Punk chamando ele de velho cansado, que é claramente uma coisa que pode estar afetando o Punk porque supostamente ele estaria incomodado com o que todos nós estamos falando dele. Como se ele tivesse incomodado com o fato da IWC estivesse se voltando contra ele. Então, eles podem explorar isso. E se eles explorarem isso nas histórias, eu acho que vai ser genial. Porque vai ser uma forma de tornar o Punk mais vulnerável. Né? Dito isso, o Punk consegue vencer o Roman sendo velho cansado? Eu não sei. E eu acho que se ele ganhar, o público vai ficar assim, dividido na arena. Porque muita gente ainda é fã do Punk. Mas tem muita gente que ainda vê ele como velho cansado. E com uma arena cheia de superfãs, talvez a reação do público seja mista, tá? Vamos aguardar para ver, mas o fato é de que o Roman conseguiu contra-argumentar todos os argumentos que foram feitos contra ele esse tempo todo nessa batalha de promos e também no segmento no backstage com o Jimmy e com o Jay. A justificativa dele de ser part-timer, falando que ele quer dar atenção para a família, fez sentido e ressoa com a gente que é pai. Né? Porque a gente pensa assim, não, peraí, eu também gostaria de passar mais tempo com meu filho, né? Então, eu acho que faz sentido. Agora o JA, ele vai fazer um comentário sobre o JD McDonough, né? E ele vai falar, olha, o JD postou que recebeu um bolo de aniversário e marcou apenas a Liv e a Raquel com a seguinte mensagem: obrigada, irmãs.
Aparentemente, a Roxanne está de fora da Judgment Day e após o retorno será confirmado o fim da Judgment Day ou a expulsão da Roxy. Eu botaria o pé no freio um pouquinho com relação a isso, tá? Eu acho que eles podem ter soltado essa história só pelo fato de que a Roxanne não tá lá. Mas o fato é que a Liv e a Roxanne tinham uma história de que eventualmente elas iam entrar em rota de colisão, porque a Liv Morgan tinha ciúme do relacionamento da Roxanne com o Dominic. Só que a forma como a coisa caminhou, a Liv Morgan dominou o Dominic. E com a saída da Raquel, da Roxane Perez com a contusão, com o problema que ela teve que fazer uma cirurgia, acabou que eles meio que droparam essa história por agora. Então eu acho que se acontecer a expulsão da Roxane, ela vai vir com o tempo. E aí pode acontecer sim da Roxane ser chamada pelo Finn Balor para ficar com ele. Afinal de contas, foi o Finn Balor que introduziu a Roxane Perez no Judgment Day. Então, a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues podem enxotar a Roxane por pensar que ela é um resquício do Finn Balor. E aí, se o Finn Balor formar um grupo para si, um Judgment Day original, ele pode acabar abarcando a Roxane e a Roxane tornar face no processo. Vamos aguardar para ver, mas é uma história plausível, só acho que não vai acontecer tão rápido assim. Agora, muita gente tá com essa teoria maluca aqui, e o Elder, ele trouxe uma desses comentários e eu quis trazer pra gente aqui. Tiozão, pode ser loucura da minha cabeça, mas você não acha que o Randy Orton estava falando no telefone com The Rock, dizendo que ia se encontrar com ele depois, já que o Corey não quis vender a sua alma e o Randy Orton deve ter vendido sua alma para o The Rock? Assim ele voltou a ser o Randy Orton de 2009. É loucura da sua cabeça. Muita gente especulando que o Randy Orton estava no telefone com The Rock. Aliás, quando alguns tempo atrás o Adam Pearce, lembra daquela história do Adam Pearce que estava com problema como general manager? Tá? Eles droparam essa história também, né? Ele estava no tempo todo no telefone com alguém e tudo mais. Todo mundo e a mãe estavam falando que era o The Rock. Todo mundo. É impressionante como tem. Não tô falando que é você, não, tá? Mas é impressionante como tem viúva do The Rock na IWC. É impressionante. Muita gente fica na expectativa de que o The Rock vai aparecer em algum momento e vai causar um impacto nas histórias. Eu não acho que ele vai aparecer aqui. Eu acho que ele vai aparecer de volta na WWE, sim, mas porque supostamente os árabes estão querendo pagar uma fortuna para que ele apareça na WrestleMania 43 e a gente tenha finalmente Roman Reigns e The Rock na WrestleMania 43. Eles estão dispostos a pagar papo de valor que ele ganha para fazer um filme. Para fazer um filme, tu fica meses filmando. Ele ganharia esse valor para trabalhar uma noite, tá? Então, assim, eu acho que ele volta, mas ele volta lá perto da WrestleMania 43 para poder fazer a luta com o Roman Reigns, tá? Que provavelmente vai ser o main event da WrestleMania 43 de uma das noites. A outra noite assim, para mim tá líquido e certo que vai ser o Sami Zayn, tá? Mas, assim, eu acho que agora é meio forçado, tá? E o Randy não vendeu a alma pra ninguém pra poder virar o Randy Orton de 2009. Ele só ouviu as vozes da cabeça, né? Então, pra mim, acho que faz mais sentido a gente acreditar que o Randy Orton apenas voltou a ser quem ele sempre quis ser. Agora, o Anderson, ele vai trazer um comentáriozinho aqui que... sabe aquelas teorias meio loucas? A gente acabou de ouvir uma, tem outra agora, ó. Tiozão, você viu primeiro aqui. LA Knight vai ser o próximo integrante da Division. Não. Que isso? O LA Knight acabou de se voltar com o Paul Heyman, levou ele na ambulância. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Por que o LA Knight iria se aliar à Division? Para se aliar a uma Division Face para ir contra a Bloodline Hill? Cara, não. O LA Knight, claramente, ele vai ser posicionado de alguma forma para bater de frente com a Bloodline. Ele vai bater de frente com o Jimmy Jay se confirmar que o Jimmy Jay vão tornar Rio nessa história com o Roman, tá? E alguma coisa ele vai rolar, tá? Lembrando que a Bloodline custou o título mundial ao LA Knight, tá? Quando o LA Knight estava no auge da popularidade. Então, cara, na boa, assim, de boa, eu acho que talvez eles estejam começando a preparar o terreno para LA Knight bater de frente com o Roman lá pra frente, tá? Talvez uma das fields do Roman Reigns campeão em 2026 seja o LA Knight. Então, não, eu não consigo ver o LA Knight se aliando à Division, a não ser que numa loucura, numa sandice, a Division resolva tornar face. Né? Eu não consigo ver isso, mas nem pensando, nem a pau. E aí, pra terminar, cara, eu tive que trazer esse comentário de novo, cara, porque assim...
foi engraçado, né? E aí o Leonardo vai, juntamente com todas as pessoas que fizeram esse comentário, receber também o cinturão do comentário engraçadinho da semana. Fala da minha mulher, fala da minha história, fala da minha carreira, só não me chame de velho cansado. E esse emoji aí, então, para piorar a situação. Ah, vocês são terríveis, cara. Vocês são terríveis. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente, estarem acompanhando a gente nas lives. Muito obrigado por vocês que estão se associando às nossas mídias sociais. No Instagram, Luta Livre na TV, _oficial. No TikTok, Luta Livre na TV. Eu espero vocês lá. Muito obrigado a todos por vocês sempre estarem contribuindo com o nosso canal e não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar aqui. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Clica nelas e assiste os vídeos, caramba! Porque assim vocês vão nos ajudar. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.